Boa noite a todos. Neste momento, vamos serenando a nossa mente, vamos nos ligando à espiritualidade maior, agradecendo a ajuda desses bons espíritos que sempre estão nos amparando, nos ajudando. Vamos nos conectando com eles, pedindo a eles que possam nos envolver em suas bênçãos de paz, de tranquilidade, de harmonia, que possam amparar todas as pessoas da nossa casa, que possam amparar as águas da nossa casa, que quando nós fizermos uso destas águas, que nós possamos nos sentir melhores. Peço a proteção, a ajuda desses bons espíritos, para que possa me iluminar, me intuir, que eu possa ser útil nessas simples palavras que irei falar com vocês. Que a paz de Deus, de Jesus e destes bons espíritos que possam continuar nos envolvendo. Que assim seja. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a ajuda de todos, porque vocês foram muito úteis para mim. Então, para preparar isso para falar com vocês, eu estudei, isso foi muito útil para mim. Então eu quero agradecer a cada um de vocês que está me ouvindo neste momento. Hoje eu irei falar com vocês sobre a prova da riqueza e da pobreza. O que é a riqueza? A riqueza é a pessoa que possui uma grande quantidade de bens materiais. Esses bens pode ser dinheiro, imóveis, móveis, propriedades, enfim, uma fortuna. E o que é a pobreza? A falta de bens materiais. E quais são esses bens? O essencial, às vezes, para viver, uma moradia, um vestuário, uma alimentação adequada. Então, isso é que nós precisamos para nós vivermos adequadamente aqui na Terra. Mas tem muitas pessoas que não têm esses bens aqui na Terra. Por que nós precisamos passar pela prova da riqueza e da pobreza? Por quê? Porque são oportunidades para nós evoluirmos e progredirmos aqui na Terra. E que tanto na riqueza quanto na pobreza, nós poderemos adquirir conhecimentos e nós podemos evoluir. Então a riqueza e a pobreza, elas são essas duas provas, são faces de uma mesma moeda, né? Quando nós nascemos, nós não trazemos nada. Nós nascemos sem roupa e sem nenhum bem material, nada. Será que nós estamos no lugar certo com relação à pobreza e à riqueza? Será que nós estamos? Que às vezes tem gente que é pobre e reclama até, né? Inveja o rico. E às vezes tem rico que chega num ponto que ele queria ser pobre. Às vezes tão cansado mentalmente que ele está. Que geralmente o pobre trabalha mais com o físico. E o rico trabalha mais com a mente. Cansa bastante também, né? Então, ver na riqueza ou na pobreza não significa um privilégio. Por quê?
Porque não há privilégios na justiça divina. Se isso acontecesse, todos os ricos serão felizes, e não são, né? Nós sabemos que isso não acontece. Então, qual que é a prova mais difícil, a riqueza ou a pobreza? Allan Kardec, na pergunta 816, ele perguntou aos espíritos, se o rico ele tem mais tentações, ele não tem também mais meios de fazer o bem? Aí o que os espíritos respondeu para ele? Tem, mas é justamente o que a pessoa não faz. Ele tem mais meio de fazer o bem, mas a maioria das vezes eles só pensam em si, né? Eles querem desfrutar dos bens que ele tem, desfrutar sozinho dos bens. Por que todos os homens não são ricos? Por que todo mundo aqui na Terra não é rico? Perguntaram isso, tem isso no Evangelho. Então, o que os espíritos responderam? Porque eles não são inteligentes, ativos e trabalhadores para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Então, nem todas as pessoas são inteligentes, né? São trabalhadores, assim, sabem adquirir, sabe ganhar o dinheiro, né? E outros sabem ganhar, mas não sabe administrar o bem. Então eles perguntam no Evangelho, fala o seguinte, que se a fortuna fosse repartida por igual, eu achei tão interessante isso. Eu já tinha lido isso, mas agora eu achei muito interessante. Parece que eu estou vendo a primeira vez. Então fala que se a fortuna fosse repartida por igual, daria para cada pessoa uma parte mínima, muito pouquinho, insuficiente. E logo, esse equilíbrio, ficando todo mundo igual, logo esse equilíbrio seria rompido em pouco tempo. Por quê? Devido à diferença entre nós. Porque a pessoa, ela tem que saber ganhar, ela tem que fazer a fortuna fluir e também gastar adequadamente. E isso a maioria de nós não sabemos. E outra coisa, se todo mundo, cada um ganhasse um pouquinho só, todo mundo ganhasse um pouquinho, tivesse o necessário para viver, o que ia acontecer? Ia parar os trabalhos que ajudam o progresso da humanidade. As grandes descobertas, os empreendimentos úteis. Por quê? Porque a maioria das pessoas trabalha visando dinheiro. Então, se cada um tivesse o necessário, a pessoa ia acomodar. Ela não ia querer trabalhar, ela ia ficar mais acomodada e o progresso ia parar. Porque tem tanto cientista que descobre as coisas, né? Pessoas que pesquisam, isso aí é muito interessante. Existe o pobre que quer ser rico. Nós, às vezes, sempre não administramos essa prova da riqueza ou da pobreza. Tem pobre que quer ser rico e tem rico que se comporta como pobre. Então, a pessoa pobre que quer ser rico, às vezes ele inveja o rico, mas ele não tem habilidade para ele ser rico. Às vezes ele esforça e não consegue. E tem o pobre que às vezes ele é o rico, que ele é muito seguro, ele não quer desfrutar de nada, ele quer guardar tudo que ele tem. Nós vemos que a fortuna é como sementes. Nós não plantamos todas as sementes, a gente guarda um pouquinho para a planta, mas nós temos que plantar. A gente planta um pouquinho que planta, aquele frutifica, aumenta. Vamos pensar numa sementinha de laranja que a gente planta. Quantas laranjas dá uma laranjeira? Quantas pessoas dá para alimentar?
Então, se assim é com um pé de laranja, imagina qualquer bem que nós temos que fazer aquilo fluir, aquilo nós temos que saber ganhar, saber fazer aquilo fluir, aquilo aumentar para nós e para os outros. Tem muitos empresários aí que sabem fazer isso adequadamente, né? Trata bem os funcionários, faz os funcionários, preocupa com os funcionários, tenta fazer com que os funcionários cresçam na firma, mas infelizmente não são todos assim. Muitos desejam só o bem-estar próprio. Existem pobres que gastam mais do que recebem. Nós temos coisa de primeira linha, de segunda e de terceira. Geralmente o pobre ele não tem condições de comprar tudo de primeira linha, roupas de marca, e às vezes a pessoa quer viver como se fosse um rico. E aí que a coisa que fica mais difícil, né? Então, por quê? Porque às vezes a pessoa compra no cartão, mas ele vai ter que pagar aquilo. E às vezes tem pais que criam os filhos como se fossem ricos. E às vezes sacrificam horrores para dar tudo que o filho quer. E às vezes o filho não dá valor naquilo. Então, às vezes, isso aí vai dificultar a vida do filho futuramente. Tem uma leitura do Evangelho que é muito interessante, que chama Servir a Deus e a Mamon. Então, fala o quê? Guardai-vos da avareza. O campo de um homem rico tinha dado abundantes frutos, muitos frutos. Este homem pensava: que farei? Não tenho onde guardar os frutos. Ah, já sei. Eu vou derrubar meus celeiros e os farei maiores. Nele guardareis todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma minha, regala-te. O que é regala-te? Tenha prazer. Tu tens muitos bens em depósito por vários anos. Descansa, come, bebe, tenha prazeres. Deus disse a esse homem, nécio. O que é nécio? Pessoa que não tem conhecimento. Então ele disse: esta noite virão pedir-te tua alma. E as coisas que tu ajuntaste, para quem serão? Assim é o homem que entesoura para si, tesouros para si, e não é rico para Deus. Aquele rico egoísta que só pensa em si, que não faz, não sabe ganhar adequadamente, ou então sabe ganhar, mas não faz a fortuna fluir e não sabe gastar adequadamente, ou quer só guardar, ou quer usufruir dela sozinho, né? Então, o mau emprego da fortuna vai consistir em utilizar essa fortuna apenas para nossa satisfação pessoal. Ao contrário, o emprego é bom sempre que dele resulta algum bem para os outros, que outras pessoas também sejam beneficiadas. A missão das grandes fortunas é proporcionar trabalhos para os outros, fazer com que as pessoas cresçam. Então, futuramente, a pessoa que é pobre, ele pode vir rico, e o rico pode vir pobre, e vice-versa, né? Por quê? Para ele aprender a passar por essa prova. Existem ricos que se julgam superiores aos pobres, e existem pobres que invejam os ricos. Então, esses ricos que se julgam superiores aos pobres, eles acham que eles têm mais bens, que eles são melhores do que os outros, e nem sempre é assim.
Às vezes tem pobre que é muito evoluído, ele não tem bens materiais, mas ele tem bens espirituais. Aquilo que o ladrão não rouba e a ferrugem não destrói, né? E às vezes também tem ricos, pobres que invejam ricos. Por quê? Ele não contenta. Fala, não, eu não queria ser pobre, ô vida ruim, que não sei o quê. Então, sempre está invejando. E tem o rico que fica pobre, que às vezes sofre muito. Por quê? Porque ele está acostumado com muitos bens, com coisas de primeira. E às vezes ele sofre muito, mas às vezes ele fica sem o bem material, mas adquire um bem espiritual. E tem pobre também que fica rico. Pobre que fica rico. Então, o pobre que fica rico, às vezes ele fica rico, ele lembra quando ele foi pobre. E ele tenta proporcionar aos outros, assim, uma vida melhor. Ele não humilha ninguém, porque ele já sabe que ele passou por aquilo. Porque ele já sabe quando ele foi pobre. Mas também tem pobre que fica rico e humilha os pobres, outros pobres, né? Nós não possuímos somente aquilo que nós podemos levar deste mundo. Ou seja, nenhum bem material, mas os bens espirituais. O que nós encontramos aqui, o que nós deixamos ao partir, nós vamos utilizar durante a nossa permanência aqui na Terra. Mas quando desencarnamos, nós vamos deixar todos os bens aqui. Nós não vamos levar nem nosso corpo. Então aqui, nós só temos o usufruto e não a posse real. É como a casa de aluguel. Nós estamos morando na casa, mas a casa não é nossa. Um dia nós teremos que devolver. Como que nós vamos devolver essa casa? É igual os bens materiais. Nós temos que devolver esses bens. E como que nós vamos devolver esses bens? O Evangelho fala o seguinte, que o nosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao nosso adiantamento moral e espiritual. Ele diz o seguinte, quando os nossos cofres estão cheios, muitas vezes há um vazio em nossos corações. Então, o nosso apego aos bens materiais, que às vezes nós dedicamos tanto tempo aos bens materiais, que não sobra tempo para a parte espiritual, para dedicarmos a parte espiritual. Então, aí o que acontece? Nós vivemos só a vida material. E preocupados com essa vida material, e acontece igual aquela parábola, né, que Jesus contou desse servir a Deus e a Mamon, né, desse senhor que tinha muitos bens. Então, sempre não existe pobre que não possa ajudar um rico, nem um rico que não possa ajudar um pobre. Sempre nós vemos isso, né? Deve fazer uns 15 dias, eu vi um negócio interessante. Uma pessoa foi fazer um exame e ela achou que o exame fosse rápido. Era uma pessoa que possuía muitos bens. E ela estava em jejum. E chegou lá, ela não sabia que tinha pedido vários exames. Aí o que aconteceu? Ela tinha que ficar muito tempo lá. E aí uma pessoa pobre, uma amiga dela pobre, tinha levado um pacotinho com 3 bolachinhas. Aí a amiga dela comeu uma e deu 2 para ela. Ela falou, nossa, mas você vai ficar com uma só? Ela falou, não, você pode ficar tranquilo que eu tô indo embora. Isso aqui vai ser útil para você. Então, eu achei interessante aquilo, que ela estava lá e não podia sair.
e ela estava em jejum e ela ia demorar. Mas ela ficou tão feliz com aquela bolacha, aquele pacotinho de bolacha. Então, sempre nós... E outra coisa, o pobre pode ajudar o rico e o rico ajudar o pobre também, né? É preciso com que nós sejamos desprendidos, mas isso não é fácil, não. Tem a história de um homem que ele foi vendo sobre a riqueza e a pobreza, e ele foi vendo que precisava se desprender dos bens materiais. Aí o que ele fez? Ele foi se desprendendo dos bens materiais até que ele vivia só com uma canga, ele não tinha bem material nenhum, só uma canga para cobrir o corpo. E ele ficou sabendo de uma pessoa que era muito desprendida e falou: eu quero conhecer essa pessoa, quero ir lá. Então, o que ele fez? Ele morava num deserto, né? E ele foi lá conhecer essa pessoa. Quando ele chegou, ele viu que a pessoa morava num lugar bem assim, aconchegante, bem riquinho, assim, parecia uns bens, com bastante bens materiais. Aí ele disse: olha aí, que coisa, falaram que ele é desprendido, não é nada, eu sou muito mais que ele. E ele olhando esse senhor falar, e esse senhor pregando para várias pessoas, ele olhando esse senhor falar. Ele achou interessante o que esse senhor estava falando. Falou assim: mas eu sou superior a ele. Eu vou esperar ele acabar ali que eu quero falar para ele. E quando ele estava pregando lá, um servo do palácio lá chegou e gritou: olha, tá pegando fogo no palácio, fogo, fogo. Aí o que aconteceu? Esse senhor que estava pregando continuou tranquilamente, que estava no jardim do palácio, continuou tranquilamente a sua pregação. E ele colocou a mão na canga e disse: a minha canga, minha canga. Então, o que acontece? Ele está pegado naquela canga. E aquele senhor que tinha muitos bens estava sereno, tranquilo, pregando lá e não estava preocupado com seus bens materiais. Então, a riqueza e a pobreza, elas são as faces de uma mesma moeda. Elas são como se fossem sementes. Então, será que nós estamos sabendo administrar adequadamente essas sementes? Será que nós estamos sabendo fazer com que essas sementes frutifiquem adequadamente? Preparando isso aqui para falar com vocês, eu vi que eu tenho que aprender muito. Eu vi que eu preciso aprender muito. Então, vamos pensar o seguinte: o que nós levamos deste mundo? Que às vezes a gente briga tanto por bens materiais e nós vamos deixar tudo aqui, não levamos nada. E a gente briga, sofre tanto por causa de bens materiais e não levamos isso. Então, gente, era o que eu tinha para a noite. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês, cada um de nós, e possa abençoar todas aquelas pessoas que estão utilizando da sua inteligência para ajudar outras pessoas, e também aqueles pobres, aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, que não têm nem seu alimento material, que possa dar força para eles, que possa dar ânimo para eles passar por essa prova com resignação, com coragem, com ânimo. Que Jesus possa abençoar todos os que estão passando pela prova da riqueza e da pobreza. Era o que eu tinha para a noite, vocês me desculpam,
foi o que eu pude oferecer para vocês. Que Jesus abençoe e ilumine cada um de nós neste momento. Que assim seja.